O ato de agir sem raciocinar nos leva muitas das vezes a momentos heroicos. Nos leva a agir de uma forma ilógica que para a razão seria facilmente visto como um agir idiota. E notem que eu disse raciocinar e não pensar, porque quando estamos a falar sobre pensar estamos a falar em qual vertente, racional ou emocional, com a cabeça ou com o coração. Eu sou Benjamin Vitor e no vídeo de hoje estaremos a falar sobre o poder das emoções. Estarei-me baseando nesse livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Quase tudo o que eu vou falar estarei tirando desse livro. Eu, de hoje em diante, estarei falando, não é? Alguns vídeos que eu vou falar, certamente da série desse livro, Inteligência Emocional. E já recomendo que leiam, é muito bom. O autor nos diz que uma visão humana que ignora o poder das emoções é uma visão tristemente míope. E se formos no sentido figurado da palavra míope, veremos que significa uma pessoa pouco inteligente. Então achar que as emoções não têm um poder sobre nós, sobre as decisões que nós fazemos no cotidiano, sobre a vida, nas relações, no trabalho, em qualquer sítio que seja, é uma pessoa que não sabe do que está a falar. Porque quando se trata de formular as nossas decisões, as nossas ações no cotidiano, os sentimentos contam tanto, muitas das vezes até mais do que o pensamento. Ou seja, as emoções sobrepõem a razão. E para o melhor ou para o pior, quando as emoções falam, a inteligência do tipo QI, aquilo que aprende-se na escola, a pessoa sabe matemática e tal, tudo mais, isso tudo aí, conta menos, não tem quase valor nenhuma quando as emoções falam. O autor ainda nos diz que as leis tais como o Código de Hammurabi, os 10 mandamentos da Bíblia, os editos não é, do Imperador Ashoka, podem ser vistos facilmente como tentativas de controlar, subjugar e domesticar a vida emocional, porque as paixões estão permanentemente sobrepondo-se à razão. Por isso é que você encontra muitas vezes um homem, por exemplo, não é, que é traído pela mulher e veja que ele mata a mulher. Mata um homem que é amante da mulher e chega às vezes de matar os filhos e matar a si mesmo, para mostrar que poder tem as emoções. Ele tem um poder tão grande que às vezes nos faz nos esquecermos a razão, nos faz nos esquecermos que é errado matar, que é errado matar alguém, não é? Simplesmente porque traiu-se, mas a emoção, não é? As emoções têm um poder tão grande que ele cega a razão e nos faz matar, nos faz agir de um jeito inesperado. E citando Freud, o autor ainda diz que a sociedade, citando Freud em O Mal-Estar da Sociedade, diz que a sociedade tem de impor regras destinadas a dominar as vagas do excesso emocional, que rondam livremente, que livremente saem do seu interior, não é? Que a sociedade tem de colocar regras para impor o que vem do interior. E veja que muitas das vezes temos, por exemplo, ou seja, é crime, violência doméstica. O que é que faz? Às vezes o homem excede-se, não é, digamos assim, no seu interior, pelas emoções, talvez nervo, a mulher fez alguma coisa e acaba por bater, o que é crime. Então, veja, a sociedade teve de colocar isso como crime para que o homem possa, antes de fazer isso, não é? Ele pensa, não posso fazer, se eu fizer isso, serei preso. Para mostrar o poder das emoções, vejam essa história de um casal, Gary e Mary Jane, que eram muito devotos à sua filha Andrea, que por si era paraplégica, andava em cadeiras de rodas. Eles indo de carro, não é? Houve um acidente e tal, bateram pela barcaça, não é? Da estrada e caíram no rio. Então veja o que é que eles fizeram, não é? Lutaram os dois para poder colocar a sua filha na janela, para que os salvadores, aí sim os salvadores conseguiram retirar a filha. E depois o carro afogou-se e os dois morreram. O pai e a mãe acabaram por morrer. E veja que esse ato heróico, para um biólogo evolucionista, seria simplesmente um ato de êxito reprodutivo, não é? Porque a filha, então, prontos, para uma necessidade de ato revolutivo para um biólogo evolucionista, mas para os pais era um ato de amor. Veja que esse ato dos pais da Andrea revela ou testemunha o papel do amor altruísta ou de outras emoções que sentimos.
Existe o fenômeno denominado impulso de sobrevivência pessoal, em que o ser humano tende a salvar a si mesmo em primeira instância. Mas veja que as emoções agiram de tal modo nos pais que eles venceram esse impulso de sobrevivência pessoal a fim de salvar sua filha, não é? Veja que dominado pelas emoções, não é? E esse amor poderosíssimo dos pais fez com que eles dominassem esse impulso de sobrevivência pessoal. E talvez para o intelecto a gente poderia dizer que não foi um sacrifício irracional, mas para o coração, para os pais, era a única solução possível. O autor ainda diz que a evolução deu um papel central, não é, das nossas emoções na psique humana, fazendo com que a cabeça tenha preeminência sobre o coração, o que faz às vezes nos agirmos de maneira ilógica, para a razão ser ilógico, não é? Que faz muitas vezes agirmos de uma certa maneira, as emoções nos levam a agir de uma certa maneira, que eu pela razão digo, mas por que fez isso? Como é que alguém sem consciência faria isso? Veja, é simplesmente o poder que as emoções têm sobre o homem. E quando ele toma conta, ele saímos por completo da razão. Gostaria de falar sobre as nossas duas mentes, que é tratada também nesse livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Fala de uma moça, não é? Eram duas amigas e uma delas havia separado do seu esposo, porque o esposo havia traído com alguém mais nova, não é? E meses envolvidos, meses depois, houve-se discussões e tal, desgostos sobre o divórcio e tal, quem ficaria com os filhos, todas essas burocracias que acontecem. E veja, após meses, ele encontrou-se com essa amiga e dizia à amiga que ele está a gostar da independência que ela encontrou. Está a amar a independência, ela disse que gosta da independência. E dizia que já nem penso mais nele, me sinto bem, estou bem comigo mesma. Mas enquanto falava essas palavras, lágrimas brotavam no seu rosto. E aquelas lágrimas poderiam facilmente passar despercebidas, mas não. Veja que é um ato emocional e o outro é um ato racional. Isto é, temos duas mentes, uma que pensa e outra que sente. Uma que pensa e outra que sente. E veja que a que sente, não, a que pensa dizia eu estou bem comigo mesmo, já não preciso mais dele, estou bem assim, a minha independência está bom, mas a mente emocional dizia que não está nada bem, que ele ainda não venceu, que ele ainda sente a dor. E separando, dividindo um bocado, ou seja, explicando um bocado sobre essas duas mentes, a mente racional é um modo de compreensão. É mais preeminente em questão de atenção, é pensativo e mais capaz de refletir, não é? E que poderíamos dizer, cair, por exemplo, da escola e tal, coisa assim, refletir, que leva à razão. Já por outro lado, temos a mente emocional, que é mais impulsiva, é mais irracional, é mais poderoso, se assim podemos dizer, e por vezes até ilógico, e essa é a mente emocional. E às vezes as pessoas dizem, olha, não haja sem pensar, estás assim sem pensar. A questão não é essa. A questão não é de agir sem pensar, mas a questão é estás a agir, ou seja, atenção, a questão é com que mente estás a pensar. Com a emoção, com a mente emocional ou com a mente racional? Com o coração ou com a cabeça? E essa dicotomia entre racional e emocional, não é? Popularmente se diz mesmo isso, pensar com a cabeça, pensar com o coração. Você está a pensar com a cabeça, você está a pensar com o coração. O poder das emoções é tanto que quanto mais forte, mais intenso for esse sentimento, mais eficaz é a mente emocional e mais ineficaz a racional. Essas duas mentes, na maioria das vezes, não funcionam em harmonia, com um certo equilíbrio, pois são faculdades semi-independentes. Isto é, os pensamentos são essenciais para os sentimentos, tal como os sentimentos são essenciais para os pensamentos. Mas basta a paixão elevar-se um bocado para quebrar esse equilíbrio e aquilo tudo desequilibra-se. Aí a emoção, as emoções sobrepõem a razão e deixam a razão no chinelo. Note só o que acontece muitas das vezes, não é? De alguém, estou a levar muito nisso, mas é o exemplo que eu posso dar para entendermos, de alguém que é traído, o que acontece? Ele vai, sobe no prédio e mata-se, ou enforca-se. E veja que as paixões é tão intensa, não é? Talvez aquela questão de traição, é tão intensa, a emoção fica tão forte, não é? Que ela sobrepõe a razão, a pessoa
para de pensar com a razão de que não pode matar-se, que a vida pode mudar, que ele pode esquecer isso, encontrar uma pessoa melhor, então a pessoa decide matar-se. As emoções têm um grande poder sobre nós e o que nós devemos fazer é tentar conhecê-las, reconhecê-las, entendê-las. Isso, quem sabe, não é, consigamos controlar por mínimo que seja. E para isso é necessário ter uma inteligência emocional. E é sobre isso que estaremos conversando eu e você durante esse um pouquinho de tempo. Eu estarei trazendo coisas, não é, sobre a inteligência emocional para conhecermos um bocado sobre as nossas emoções. Se gostaste do vídeo, inscreva-se no canal, coloque gosto e nos veremos na próxima, onde estarei falando sobre uma outra coisa. Deus abençoe, até mais.